Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias! 2 generais obedecendo ordens de um capitão reformado por desequilíbrio. Vejam, minhas amigas e meus amigos, 2 generais reformados, pegados ao governo Bolsonaro, obedecendo ordens de um capitão que foi para a reserva por desequilíbrio mental, por um processo, resolveram sair à defesa deste governo ou deste momento político que o país está vivendo. O general Mourão e o general Luiz Eduardo Ramos. Os dois fizeram declarações que eu não poderia deixar passar batidas. O general Luiz Eduardo Ramos, que é o secretário especial de governo, criticou a postura do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal. Disse ele: comparar o nosso amado Brasil à Alemanha nazista de Hitler é algo, no mínimo, inoportuno e infeliz. A democracia brasileira não merece isso. Por favor, respeite o presidente Bolsonaro e tenha mais amor à nossa pátria. Preclaro general reformado Luiz Eduardo Ramos. Considerando seus colegas de ministério, seus colegas de governo e o próprio presidente, depois do que nós vimos daquela reunião ministerial do dia 22 de abril, pedir respeito ao presidente é muito difícil, porque não se pode respeitar quem não se respeita e quem não respeita os outros. Claro, o senhor está no seu papel, secretário especial de governo, resolveu também pegar sua casquinha nesse governo e tem que vir defender e atacar o ministro Celso de Mello. Se tem tanta preocupação com o nosso amado Brasil, por que o senhor não está na linha de frente defendendo a floresta amazônica das queimadas, do garimpo, das invasões? Se tem tanta preocupação do nosso amado Brasil, por que o senhor não se contrapõe à venda da Petrobras, da Eletrobras, do Banco do Brasil? Se tem tanta preocupação com o nosso amado Brasil, por que o senhor aceita participar de uma reunião e de um governo que trata os poderes instituídos da forma como vimos ser tratados naquela reunião do dia 22 de abril. Eu gostaria, o contrário, general Luiz Eduardo Ramos, eu gostaria que o presidente respeitasse o povo, respeitasse o cargo, respeitasse a nação brasileira. O que nós assistimos naquele 22 de abril, e deve ter tido outras e outras piores que não foram gravadas nem mostradas para nós, é uma total falta de respeito. E quem não se dá o respeito não merece ser respeitado. Seu governo vai acabar, de uma maneira ou de outra. E se o senhor ainda estiver vivo quando o governo acabar, porque já tem uma idade que a gente pode ir embora a qualquer momento, o senhor vai poder botar seu pijama e voltar para o seu lugar de anônimo, de ostracismo, ficar revivendo os poucos dias de glória que achou que tinha na banheira da mediocridade. Mas vamos falar do outro general que também se submete às maluquices. Sua Excelência, o vice-presidente, o general Mourão, fez 2 declarações. Numa ele diz: deixem o governo trabalhar. Ora, general, meu preclaro e claro general, se há alguém que impede o governo de trabalhar, é o próprio presidente da República. Ele tropeça nas próprias pernas. Ele cria aborrecimentos, crises, isolamentos, onde ele poderia estar construindo pontes em vez de destruir. Ele não trabalha porque ele é incompetente. Ele não trabalha porque ele não tem projeto. Ele não trabalha porque foi pego de surpresa, guindado na onda antipetista ao cargo máximo da presidência da República, sem ter projeto de vida, sem ter nada que não seja ele e os filhotes dele. E o senhor sabe disto. O senhor sabe que ele levou 500 dias para construir uma base parlamentar que só foi construída agora à base de nomear corruptos ou elementos indicados por corruptos para cargos chaves na administração federal.
E que ele só se sustenta porque empregou 3.000 militares que estão mamando na boquinha sem ter nenhum projeto de governo. Como agora, continuamos sem ministro da Saúde. O que temos é um general de intendência à frente do Ministério da Saúde. E o senhor sabe disso. Então não venha pedir assim, deixe o governo trabalhar. O que fizeram com Dilma Rousseff durante 2 anos, começando por Aécio Neves, que não deixou ela trabalhar de jeito nenhum e que o golpe que foi urdido nos vossos bastidores contra ela impediu ela de governar, de fazer qualquer coisa durante 2 anos. Aquilo sim impedia de governar. Não há ninguém boicotando nem complicando a vida de Bolsonaro. Ele não trabalhou porque é incompetente. Não trabalhou porque é inábil. Não trabalhou porque não tem projeto. Mas a segunda declaração sua é mais ainda passiva de comentário. Não posso deixar passar a batida. Eu vou até ler, porque ela é bem longa e merece ser lida. Disse o senhor: enquanto as atribuições dos poderes estiverem sendo respeitadas, as decisões das autoridades acatadas e a disciplina das Forças Armadas mantida, não há qualquer ameaça ao Estado de Direito democrático. É preciso não usar a defesa da democracia para suprimir direitos e causar instabilidade. Então, mais uma vez, um outro general, no caso o senhor, além do Luiz Eduardo Ramos, vieram no mesmo dia defender este governo. Como disse o senhor, enquanto os poderes estiverem sendo respeitados, as autoridades mantidas, as Forças Armadas unidas. Até agora nós não tivemos um golpe militar, uma ditadura militar. Não foi pelo gosto seu, nem do presidente Bolsonaro. Foi pela luta dos patriotas brasileiros, dos democratas brasileiros, dos progressistas brasileiros, que desde o primeiro dia da eleição deste cidadão, deste sujeito, tem lutado com denodo para impedir uma guinada a uma ditadura, para impedir que a gente caia de novo, tão ao gosto vosso, numa ditadura militar. Estamos num governo militar, não há sombra de dúvida disto. O Exército passa a ser responsável por tudo o que acontece nesse país. 3.000 militares no governo é um governo militar. E carregam consigo, mesmo reformados, mas alguns são da ativa, a responsabilidade do Exército sobre o que acontecer neste país. Isso está mais do que claro, dito em editoriais, por jornalistas, pela imprensa, por autoridades, por personalidades brasileiras. O Exército mais uma vez embarcou nessa canoa. Então que fique bem claro, a democracia está sendo mantida não por sua causa nem da do presidente Bolsonaro. O resto de democracia que existe está sendo mantido pela luta esforçada de brasileiros democratas, que em meio a todas as dificuldades e adversidades, em meio a toda a falta de respeito com a Constituição brasileira, com as leis e com a autoridade, tem lutado para impedir que a gente caia numa ditadura militar. Este mérito de que o senhor ou o presidente defendem a democracia, não. É de sobejo conhecido os fatos, as palavras, as frases, as ações antidemocráticas, tendenciosas e fascistas, como este governo caminha. Então eu não posso deixar passar batida essa afirmação sua. A democracia pertence a nós. Os direitos democráticos estão garantidos por nós, pela oposição, pelo povo unido, pela sociedade civil, pelas entidades que têm lutado bravamente pela defesa da democracia. Porque não é o que se vê nas manifestações que o presidente comparece, ou nos áudios que o senhor gravou antes mesmo de ser eleito vice-presidente da República. Então, meus amigos, minhas amigas que estão assistindo esse vídeo, perdoem eu ter entrado no mérito desses 2 generais, mas eu não podia deixar passar batidas essas declarações. Isso tem que ser posto no lugar. A gente sabe, mas não custa nada continuar batendo, rebatendo, defendendo a democracia e os nossos valores. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.